Muito bem, seja muito bem-vindo de volta a mais uma aula de revisão de língua portuguesa. E os conteúdos de hoje vai ser gramática e também, logo após, né, dando continuidade, a gente vai entrar com ortografia também, os usos do H. Antes disso, a gente vai estudar o conteúdo gramatical prefixo e sufixo. Eu sou a professora Vanderlane e eu te convido a fazer essa revisão ótima de hoje, junto comigo aqui com a gente, todo mundo que nos assiste. Então, pega aí o seu material, o seu caderno, vai fazendo as anotações necessárias, porque é muito importante fixar esses conteúdos de hoje. Bem, a habilidade que nós vamos adquirir, eu espero que você já tenha até adquirido, é diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de prefixo e sufixo. É essa habilidade aí, prefixo e sufixo. Bom, o que são, professor? O que é prefixo e sufixo? Meu Deus, eu não estou conseguindo lembrar. Gente, as últimas semanas que eu vim aqui falar sobre esse conteúdo gramatical, foram duas, e essa de hoje, mais uma semana falando. E eu espero que você tenha sim compreendido. Se você não compreendeu, se você perdeu as aulas, esse é o momento de você aprender. Então, preste bem atenção. Prefixo e sufixo são morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Ambos são, na verdade, afixos. Que são afixos, são aqueles morfemas, né, que se juntam aí ou no início da palavra, para formar do radical de uma palavra para formar outra, uma nova palavra, ou no iniciozinho ou lá no final, para formar outras palavras com novos significados. Mas espera aí, professora. Elas se juntam. O que é radical? O início do radical? Ou no final do radical? Gente, o radical é a parte de uma palavra, da palavra primitiva, aquela que vai dar origem a outras. É aquela parte que não muda quando ela é derivada para outro, quando ela forma outras palavras. É aquela parte que permanece. Por exemplo, eu vou colocar bem aqui para vocês a palavra ferro. Pronto. Esta é a palavra primitiva, porque ela não é originada de nenhuma outra. Ela é quem vai dar origem a outras palavras a partir dela. Então, quando eu vou derivar ela e transformar em outra palavra com até um outro significado, por exemplo, eu coloco ferreiro. Vamos lá, ferreiro. Ferrugem, né? Ferrugem. Pronto. A parte da palavra primitiva aqui, ó, a inicial dessa palavra aqui, aquelas letrinhas que não modificaram, que permaneceram sem mudar, esta parte é chamada de radical. Bem aqui, permaneceu até a segunda letra R. Aqui também, ó, perdeu apenas a letrinha O, acrescentou-se eiro. Perdeu a letra O, acrescentou-se ugem. O radical é essa parte que não muda. Então, quando eu acrescento um morfema, um afixo, ou no início do radical, antes do radical, ou no final, para formar uma outra palavra, eu estou trabalhando aí, estou fazendo um processo de derivação. Eu estou derivando a palavra, certo? Então, o nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Se ele estiver antes do radical, ele vier antes, ele vai ser chamado de prefixo. Se esse afixo for colocado no final do radical, ele vai ser chamado de sufixo. Pronto. Prefixo é aquilo que vem, que é pré, que vem antes. Sufixo é o que sucede, que vem depois. Entendeu? Então, exemplos. Antipatia. O prefixo destacado aí é o prefixo anti. Ele foi colocado antes do radical da palavra primitiva patia, né? Anti, como ele foi colocado antes do radical, este afixo aí é chamado prefixo, tá? Quando tem mais um exemplo de prefixo, uma palavra derivada por meio de prefixo, acrescentado aí no início do radical da palavra fino, extra fino. O prefixo é o prefixo extra. Outro exemplo de derivação. Livraria, o sufixo aria foi acrescentado à palavra primitiva livro.
Então, aria é chamado de sufixo, esse afixo colocado no final, porque ele foi colocado justamente no final do radical. Ele é chamado de sufixo, tá? É fixado logo após, depois, é o que sucede, ok? Outro exemplo, lealdade. Desculpe, gente, é só a palavra lealdade. Vou deixar só a palavra lealdade, tá? Ou a palavra, só essa aqui mesmo. Lealdade. O sufixo é o sufixo dade. Pronto. É o afixo, né, o morfema colocado logo após o radical leal, da palavra primitiva leal. Pronto. Que é prefixo? É um tipo de morfema e afixo que forma uma palavra através de um determinado radical. Ele é adicionado, olha, prefixo. Ele é adicionado ou fixado na frente do radical. O próprio nome já dá para perceber. Formando uma nova palavra que pode ter um significado diferente, mas continua mantendo a mesma classe gramatical. Os prefixos, quando ele forma uma nova palavra, daquela original, da primitiva, ele vai transformar numa palavra que tem um significado diferente. Porém, ele vai manter a mesma classe gramatical. Se aquela palavra é um substantivo, quando deriva, ela vai continuar sendo um substantivo. Se aquela palavra é um adjetivo, quando derivar, usando o prefixo, esta palavra vai continuar sendo um adjetivo. Se era um verbo, esta palavra vai continuar sendo verbo. E assim vai, tá? Vai manter a classe gramatical. Temos alguns exemplos de prefixos. Geralmente, na língua portuguesa, os prefixos são latinos ou gregos. Então, tem aqui alguns exemplos de prefixos latinos gregos. Tem o prefixo ante, que traz um sentido, um significado de posição anterior. Por exemplo, antevéspera, anteontem, antepor, bis, ou bi ou bis, que tem o sentido e significado de repetição. Duas vezes, bicampeão, campeão duas vezes, tá? Bigamia é quando uma pessoa é casada com duas, né? No caso, um homem casado com duas mulheres, chama-se bígamo, né? Por exemplo. Ou uma mulher casada com dois homens, mora junto. É difícil isso acontecer no Brasil porque não é permitido. Bisavô é avô duas vezes. E aí vai. Prefixo de tem um movimento de cima para baixo, decrescer, decair, ou que é um movimento para fora, o estado anterior. Por exemplo, exposição, movimento para fora, expor. Ex-marido é um estado anterior, que antes era marido, agora não é mais, entendeu? Emergir e assim vai. Extra, prefixo extra, posição exterior, fora de extraterrestre, fora da terra, né? Extraconjugal, extraordinário. Enfim, temos também o prefixo in, que é bem conhecido, tem um in com N ou in com M, vai depender da próxima letra. Se for a próxima letra depois do in, for um P ou um B, aí você vai lembrar daquela regrinha do M, tá? Vai ser com M. Se não for nem P nem B, aí vai ser com N, pronto. E aí temos mais inter, entre, pós, pré, ré. Ré é um movimento para trás ou repetição, tipo recorrer, recordação, renascer. Trans ou trás. Super, supra, sobre, sub, so, ante, epi, hiper, hipo, para, sin. Bem, e sufixo, gente? O que é sufixo? Lembrando, relembrando e fixando, enfim, sufixo é um morfema e afixo que, assim como o prefixo, forma uma palavra através de um determinado radical. Porém, né, só que ele é adicionado no final do radical, formando uma nova palavra que pode ter um significado diferente, porém, ele vai alterar sim a classe gramatical, ele vai mudar. Pode alterar, nem todas as vezes, mas muitas vezes ele vai sim alterar a classe gramatical. O que era substantivo, ele vai poder transformar em verbo. O que era artigo pode transformar, enfim, tá? A maioria das vezes você vai ver aí verbos.
ou advérbios, né? Mas como a gente não está estudando advérbios, então vamos dar exemplos de sufixo. Sufixos. Temos sufixos nominais, temos sufixos verbais e temos o sufixo mente, tá? Mas os sufixos nominais, professor, eles se juntam ao radical para formar substantivos e adjetivos. Eles são os sufixos que formam os aumentativos e os sufixos diminutivos, aquele morfemazinho, aquela partezinha, aquele afixozinho que é colocado no final do radical para transformar em outra palavra. No caso, o sufixo aumentativo, ele vai dar o aumentativo das palavras, do substantivo ou do adjetivo, tá? Exemplo, tá aqui o sufixo ão, aço, alhão, arel, arra, zarrão, eirão, ursa, os mais comuns que a gente mais costuma ver. De ão, exemplo, paredão. O sufixo ão foi colocado a palavra, no final da palavra, né, do radical da palavra primitiva, parede, para dar o aumentativo desta palavra. Ricaço, também o sufixo aço foi acrescentado ao final da palavra primitiva, rico. Grandalhão, também foi o alhão aí, o sufixo que foi acrescentado à palavra primitiva, grande. Povaréu, o sufixo é arel. Bocarra, o sufixo é arra, acrescentado à palavra primitiva boca. E aí vai, homem. Zarrão, o sufixo é zarrão. Boqueirão, o sufixo é eirão. Dentuça, o sufixo é uça. Esse sufixo foi acrescentado, adicionado ao radical da palavra primitiva dente, tá? Dentuça. Formando aí o aumentativo destas palavras, ou de substantivo ou de adjetivo. E os sufixos diminutivos, professor? Eles vão formar o diminutivo de palavras, vão formar palavras novas, formando aí o diminutivo delas. E os mais comuns são inho, zinho, acho, ixo ou ixa, eco, ela, ote, isco. Vamos dar os exemplos. De sufixo, formador de uma palavra nova aí, a palavra primitiva Pedro. Eu acrescentando o sufixo diminutivo inho, vou formar a palavra Pedrinho. A palavra primitiva é avô, acrescento zinho, avôzinho, forma uma nova palavra, né? O diminutivo da palavra avô. Acho é o sufixo que é acrescentado à palavra primitiva rio, vai formar a palavra riacho. E aí vai, ixo, ou ixa, barbicha, né? O ixa aí foi acrescentado no final da palavra primitiva, barba. Eco, ou eca, soneca, de sono. Ela, viela, foi acrescentada a palavra primitiva, via. Velhote, ote, foi acrescentada a palavra primitiva, velho, transformando aí o seu diminutivo. E chuvisco é o diminutivo da palavra primitiva, chuva. Muito bem. Temos também os sufixos verbais. Falamos dos nominais, vai formar aumentativo ou diminutivo dos substantivos e adjetivos, né? E agora vamos falar sobre sufixo verbal, que formam verbo. Os sufixos verbais, eles se juntam ao radical de uma palavra para formar outras palavras, nesse caso, para formar verbos. Os sufixos que têm ação que se repete são ear ou ejar, por exemplo, folhear é uma ação que se repete, espernear, gotejar, apedrejar. Tá aí os sufixos ear e ejar. Outra ação que se repete, mas que é uma ação diminutiva que se repete. Os sufixos, né, são icar, itar, iscar. Por exemplo, bebericar, saltitar, petiscar. Também tem os sufixos que formam outras palavras que têm um significado de uma ação que principia, né? Que dá início, por exemplo, esser e esser. Amanhecer, iniciar amanhã, né? Anoitecer, a palavra primitiva noite. Florescer, da palavra primitiva flor. Rejuvenescer. Perceberam? Bem, temos mais um sufixo, é o sufixo mente. Ele se junta ao radical das palavras para formar outras palavras da língua portuguesa.
Só que o acréscimo deste sufixo não vai formar nenhum substantivo, não vai formar adjetivo e nem vai formar verbos. Vai formar sim advérbios, que já é um outro conteúdo que a gente vai estudar depois, mas porém só temos sufixos adverbiais, só são aqueles que formam somente o sufixo mente, tá? Vai formar apenas outras palavras com este finalzinho, sufixo mente. Por exemplo, da palavra primitiva justo, eu posso formar uma palavra com o sufixo mente, a palavra justamente, que é bem utilizada por vocês, pelos membros das suas famílias, os seus pais, os seus avós, os seus primos, até mesmo você, as suas professoras, quando ela faz uma pergunta e você acerta, de vez em quando ela diz justamente. Calmamente, da palavra primitiva, calma, tá? Acrescentando o sufixo mente, fica calmamente. Agitadamente, da palavra primitiva, agitado. Acrescentou mente, formou agitadamente. E assim vai, tranquilo, acrescentando aí o sufixo mente, fica tranquilamente. Antigo, acrescentando o sufixo mente, vai ficar tranquilamente. Possível, acrescenta o sufixo mente, possivelmente. São palavras existentes e bem usadas na língua portuguesa. Possivelmente, realmente, cuidadosamente, da palavra primitiva, cuidado. Pronto, etc. Tem mais exemplos, mas nós vamos nos exercitar para saber se a gente entender um pouco sobre prefixo e sufixo. Nós vamos colocar P para aquela palavra que foi derivada de um prefixo, tá? De um prefixo, na verdade, por um prefixo, né? Foi através de um prefixo, né, colocado ali, ela formou uma outra, foi derivada. Então, vamos ver. E colocar um S para aquela palavra que foi derivada por um sufixo, tá? Vamos lá. Tristônio. A palavra primitiva é a palavra triste. Essa palavra tristônio é uma palavra derivada porque foi acrescentada o sufixo ônio. Então, se tem o sufixo aqui, eu vou colocar S, tá? Foi derivada por um sufixo. Infeliz. A palavra primitiva é a palavra feliz. Acrescentou-se aqui no início, antes do radical, o prefixo in. Se foi derivada por prefixo, vamos colocar um P, certo? Casinha. A palavra primitiva é a palavra casa. Ok. Então, o sufixo acrescentado aí é o sufixo inha ao final dela. Então, se foi por sufixo, eu coloco um S, S de sufixo. Descrer. Bom, temos a palavra primitiva crer e o prefixo adicionado a ela e formando a palavra descrer, o prefixo des. Se tem um prefixo, ela foi derivada por meio de prefixo, eu coloco P. Papelaria. Aria é o sufixo acrescentado à palavra primitiva papel. Então, eu vou colocar S de sufixo, que foi colocado lá no finalzinho do radical da palavra papel. Reler é ler de novo. Então, o prefixo aqui é o prefixo re, da palavra primitiva ler, tá? Foi acrescentado no início do radical da palavra primitiva ler. Então, reler. Re é prefixo, eu coloco um P de prefixo. Borracharia. Aria de novo, é um sufixo acrescentado à palavra primitiva borracha. Então, aria é sufixo. Felizmente, acrescentado o sufixo mente ao finalzinho da palavra feliz. Então, é sufixo também. Risonho, diferentemente de tristônio, agora ele está risonho. Ônio também é o sufixo acrescentado à palavra primitiva riso. Então, sufixo. Ex-aluno, ex, como lá nos prefixos que eu mostrei para vocês, e ou ex, né, que traz um significado de algo anterior, né, ou
de exposição ou de uma ação ou algo anterior, né? Se era aluno, agora ex-aluno, não é mais aluno. Então, ex é prefixo adicionado ao início, antes do radical da palavra primitiva aluno. Prefixo, tá? Pezinho. Incorreto. Palavra primitiva é correto. O in foi acrescentado aí antes do radical. Então, o in é um prefixo, tá? Incapaz também, da palavra capaz, formei a palavra incapaz com o prefixo in. Barbearia. Aria é o sufixo adicionado ao final da palavra barba. No caso é aria, ok. Atualizar. Opa, formei um verbo. Então é um sufixo. Formei um verbo com o sufixo izar, da palavra primitiva atual. Ok, então é sufixo. E desleal, o prefixo des foi acrescentado antes do radical da palavra primitiva leal. Então é prefixo. Ok, muito bem. Bom, a gente viu que a gente já aprendeu esse conteúdo, graças a Deus. Eu espero que você tenha aprendido. A gente já vai dar continuidade aqui ao conteúdo de ortografia que a gente estudou nessas últimas semanas, que é os usos do H. Então, vamos revisar também este conteúdo. A habilidade é essa, grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema contextuais, que vai ser o uso do H. Bem, às vezes nos confunde, né? E é preciso muita leitura, né? Muita força de vontade também, muita pesquisa. Aí vai depender de você. Quanto mais você lê, é aquela dica que eu sempre digo, melhor você fica. Eu sempre dou essa dica. Usa-se H. O H é uma letra que não representa nenhum som. Ela está presente em muitas palavras que usamos no nosso dia a dia. O que você precisa saber é que ela não representa nenhum fonema. Ela sozinha não representa nenhum fonema, tá? Nenhum som. Sendo assim, a letra H encontra-se presente nos dígrafos. Bom, quando ela está junta com uma outra letra e forma um dígrafo, juntas que formam um som, é um dígrafo, né? Mas ela sozinha, ela não tem som, certo? Então, temos os dígrafos que vocês conhecem, CH, LH, NH. Ela está presente, também está presente nas interjeições, que você também já estudou, por exemplo, a, entre outras. Também por razões etimológicas, que diz respeito às suas raízes, né, vindo de outras línguas e sendo adaptada ao português, também ela vai estar presente. Então, é preciso de quê? De leitura, professora. Não sei, não consigo, não conheço a palavra. É com H ou não? Pesquisa no dicionário. Tá aí, como eu falei, no início ou no final de algumas interjeições, ela vai estar presente. No final, ou no início, em, Também, em decorrência de questões etimológicas, como eu falei para vocês, de outras origens, de outras línguas, em que se adaptou ao português e permaneceu na palavra hoje, é de origem latina, horizonte, de origem grega, hesitar e hilário, e aí as suas respectivas variantes dessas palavras, entre outras. Tá aí, ó, usa-se H. Hélio, hálito, hemisfério, Henrique, hipótese, horta, humor, essas palavras vocês já conhecem. Hipopótamo, que conhece desde as primeiras séries. Homenagem, harmonia, hortência, herói. Nos dígrafos, como eu falei para você, CH, LH e NH. Exemplo aí, cachorro, palhaço, milho, passarinho. Os substantivos representados pela palavra Bahia, em decorrência de uma tradição secular, mas o seu adjetivo pátrio, né, não se grafa com o H, no caso baiano. E aí também no início de algumas palavras compostas, como hiperrequintado, hidroginástica, hidromassagem, hipnotizar, hipnose, hexágono, hexacampeão, heptágono, hepático, hepatite, hipoglucemia, enfim, essas palavras compostas que a gente já conhece. Então, vamos nos exercitar. O que é para fazer aqui? Ler. Vamos ler aqui
observar como ficam as palavras escritas com a letra H quando está sem as suas amigas, que formam o dígrafo, sem o L, sem o C, sem o N. Por exemplo, início de palavras, homem, deixa eu encontrar aqui, homem, harpa, hotel, hospital. Essas palavras a gente conhece bem e espero que você não escreva errado, tá? H inicial. Vamos descobrir e escrever aqui embaixo. Outras palavras escritas com H. Hino, hálito, estão vendo? Hiena, você conhece também. Hoje também, escreve bastante essa palavra hoje. Humilde, tá um pouco aqui embaçado, né? Humilde. Hipopótamo, é a primeira que vocês aprendem a escrever na pré-escola. Honesto. Tem mais uma? Tem a palavra hora, eu cobri um pouco aqui. Ok. Aí depois a gente escreve elas todas aqui, tá corretinho, viu? Então, eu vou pular essa parte, porque senão o nosso tempo não vai dar. Então, você vai pegar o seu texto da fluência que o seu professor ou a sua professora já disponibilizou para você. E você vai fazer a leitura compartilhada desse texto. É o texto 5. O que você vai fazer? Vai chamar alguém da sua casa, sua família, um parente, né? Alguém aí que queira fazer essa leitura compartilhada com você. Divide o texto e aí cada um lê uma parte. E enquanto isso, você vai gravando o áudio. Ao término da leitura, você vai enviar o seu áudio para o seu professor ou para a sua professora que já está esperando. Então, eu vou fazer uma leitura aqui para você. Animais de estimação podem trazer mais bem-estar durante o isolamento social. Reportagem do RJ2 mostra como moradores do Rio de Janeiro estão combatendo a solidão e aliviando outros sintomas causados pelo distanciamento obrigatório para evitar a proliferação da Covid-19. Especialistas da área de saúde alertam que o isolamento social obrigatório, consequência da pandemia da Covid-19, pode provocar angústia, frustração e até depressão em alguns casos. Muitas pessoas vêm sofrendo nesse período pela falta de contato com outras pessoas de fora de seu núcleo familiar. Para combater a solidão, a saudade do contato físico, algumas dessas pessoas podem contar com a ajuda de seus bichinhos de estimação. Para a veterinária Rita Erickson, a presença de um animal de estimação em casa pode aliviar a angústia e amenizar outros problemas decorrentes do isolamento. Muitas pessoas que estão em quarentena me mandam mensagem dizendo: o que seria de mim sem meu cachorro ou sem meu gato? Você ter esse carinho ao lado não tem preço, comentou a veterinária. Pois bem, ao término da sua leitura, que espero que não seja tão rápida quanto a minha, você vai enviar para o seu professor ou para a sua professora. E aí, atividade para casa, o seu professor é quem vai comentar, porque cada um que fez a sua, ok? Então, te agradeço pela participação, pela compreensão, por estar até aqui, ficar até aqui com a gente nesta aula de revisão. E te desejo bons estudos e até as próximas aulas, se Deus permitir. Tchau, tchau!